No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 4. E o versículo diz o seguinte: Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Mais uma vez, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. 2 Reis capítulo 4, verso 4. Querido irmão, hoje nós vamos falar um pouco sobre a multiplicação do azeite na casa da viúva. Querido, não há dúvidas de que esta é mais uma das mais surpreendentes passagens bíblicas. Nela, vemos o pouco tornar-se muito, a escassez converter-se em abundância e o vazio ficar cheio. Vemos ainda como a graça de Deus alcança os corações desesperados. Esse texto, portanto, querido, é bem claro em revelar que os milagres acontecem, primeiramente em decorrência da bondade de Deus e em resposta a uma fé obediente. Muito interessante o que nós vamos observar nesta tarde. As bênçãos de Deus vêm em resposta a uma necessidade humana. Nós vemos que o milagre ocorrido na casa da viúva de um dos discípulos dos profetas vai confirmar esse fato. 2 Reis capítulo 4, versículo de 1 a 7. O texto expõe a extrema penúria na qual essa pobre mulher havia ficado. Ela perdera o marido, que já estava falecido, que havia falecido. E agora, meu irmão, ela corria o risco de perder também os filhos para os credores, se ela não quitasse a sua dívida. Porque, querido, era um costume naqueles dias um credor obrigar um devedor a saldar a sua dívida através do trabalho servil ou escravo. Então essa mulher, portanto, necessitava urgentemente que alguém ou alguma coisa fosse feita para tirá-la daquela situação. Sabedora que o profeta Eliseu era um homem de Deus, então ela recorreu a ele. E a Escritura mostra que o Senhor socorre os necessitados. Salmo 40, versos 17. O milagre ocorrido na casa da viúva aconteceu como resposta a uma carência humana. Mas não apenas isso, meu amado. Ocorreu também graças à compaixão divina.
Não foi apenas por ser pobre que a viúva foi socorrida, nem tampouco por haver sido esposa de um dos discípulos dos profetas. O texto vai dizer que ela clamou ao profeta Eliseu. E o termo hebraico que traduz essa palavra aqui é tsaak, que possui o sentido de clamar por ajuda, chorar em voz alta. Então, querido, o profeta ficou sensibilizado. Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora. O Senhor é compassivo, misericordioso, é longânimo. Aquilo que nós dissemos no início dessa mensagem, o milagre ocorrido na casa da viúva aconteceu como resposta a uma carência humana e como resultado da compaixão divina. Diante do clamor daquela viúva, o profeta Eliseu perguntou: que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Querido, duas coisas precisam ser observadas aqui. Em primeiro lugar, o milagre acontece na esfera familiar. O que tens em casa? O lar e a família são importantes para Deus. É por isso que nós estamos sempre falando a respeito de família. Porque hoje os filhos, muitos filhos, não nascem em nenhuma família. Eles nascem, mas não nascem em uma família. Muitas mães hoje não têm esposo. O filho nasce e não tem uma família. A coisa está tão desestruturada que o que nós estamos vendo são verdadeiras consequências de uma vida sem Deus. A família é importante para Deus. O lar é importante para Deus. E nós vemos também que um pouquinho que você tem pode tornar-se muito se vier com a bênção de Deus. De fato, o texto hebraico destaca que a porção de azeite da mulher era tão minguada que ela quase esqueceu que o possuía. No entanto, querido, foi esse pouco que o Senhor usou para operar o grande milagre. O que possuímos pode ser bem pouco, mas é suficiente para Deus operar seus propósitos. A instrução dada pelo profeta Eliseu para solucionar o problema da viúva é bastante reveladora sobre a dinâmica desse milagre. No primeiro momento, o profeta chamou a mulher à ação. Vai, pede para ti vasos emprestados. A fé é demonstrada pela ação, nesse caso. Jesus também viu a fé do paralítico e dos homens que o conduziram em Cafarnaum. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Então, em segundo lugar, o milagre deveria acontecer de portas fechadas. Fecha a porta, disse o profeta. A mulher obedeceu ao profeta. E o azeite começou a fluir. E assim pôde ela salvar os filhos, pagar as dívidas e viver dignamente. É possível que uma das causas da escassez de milagres hoje em dia esteja na publicidade desenfreada. Deus quer privacidade, mas os homens gostam de notoriedade. E gostam de aparecer e vangloriar.
Deixam a porta aberta para serem vistos. É o orgulho, a vaidade. Eu faço, essa igreja faz, essa igreja é do poder de Deus, essa igreja cura, essa igreja é da isso, essa igreja é daquilo. Os milagres começam a diminuir. Passam a ser escassos. Enquanto o profeta disse, mulher, fecha as portas, os profetas do nosso tempo dizem, abram as portas. Querem aparecer. Querem ser os tais. Querem ser superstars. Falta obediência, falta humildade, falta simplicidade. Por várias vezes, no livro de Reis, o profeta Eliseu é chamado de homem de Deus. Sem dúvida, esses textos demonstram que Eliseu era um instrumento de Deus para a operação de milagres. Querido, Deus usa homens. Esse é um fato fartamente demonstrado na Bíblia. Para formar uma nação e através dela revelar o seu plano de salvação à humanidade, o Senhor chamou Abraão. Para tirar os israelitas do Egito, Deus usou Moisés. Para levar a mensagem do Evangelho aos gentios, o Senhor usou a Pedro. Deus também chamou a Paulo para ser um instrumento escolhido. Para levar seu nome perante os nobres, para salvar-nos, Deus humanizou-se na pessoa bendita de Jesus Cristo. E para a sua obra missionária, Ele conta com você, querido. Mas aonde estão os missionários desse tempo? Mas aonde estão os missionários desta geração? Porque nós estamos dizendo, eu tenho um missionário que a igreja auxilia lá na África, que bênção. Tem um missionário que a igreja ajuda lá na Nigéria, que bênção. Mas a missão, querido, e a missão aqui do nosso bairro, e a missão da nossa rua, com tantas igrejas espalhadas na nossa cidade, e nós não vemos mais os irmãos evangelizando. Nós não vemos mais. Que triste. Porque nós entendemos que missionário é aquele que está lá no outro país. Nós perdemos toda e qualquer referência relacionada à missão. Aonde estão os missionários desse tempo? Deus chama você. Deus chama cada um de nós. Para continuar a sua obra. Quando uma grande fome assolava Samaria, o profeta Eliseu profetizou abundância de alimentos. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. 2 Reis capítulo 7, versículo 1. O cumprimento dessa profecia parecia pouco provável naqueles dias, a ponto de o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, haver ironizado, dizendo, ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? Mas a profecia cumpriu-se exatamente como Eliseu havia predito. O texto põe a palavra do Senhor como o agente causador do milagre. O cronista observa que esses fatos ocorreram segundo a palavra do Senhor. Já no Novo Testamento, observamos Pedro e Paulo pondo em destaque esse fato e mostrando que Deus, e não os homens, é quem deve ser glorificado. Ah, meu Deus. Deus, não os homens, devem ser glorificados. O que nós estamos vendo hoje?
também sendo glorificados. O milagre da multiplicação do azeite é um testemunho do poder de Deus. Deus, ele se compadece dos sofredores que o buscam de todo o coração. O foco, portanto, dessa história, querido, não é a viúva, nem tampouco o profeta Eliseu, mas o Senhor, que através da instrumentalidade de seu servo, abençoa essa pobre mulher. A história faz nos lembrar um outro feito extraordinário e muito mais relevante do que esse, a multiplicação dos peixes e pães por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi, é e sempre será a resposta a todo o sofrimento humano. Meu querido, o milagre está na sua casa, mas ele precisa acontecer, e ele só vai acontecer se for para a glória de Deus. Um fator muito importante na história desse milagre é o que aconteceu após a viúva ter tomado emprestado as vasilhas vazias de seus vizinhos curiosos. Eliseu lhe disse: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Querido, sempre haverá muitas pessoas para dizer o contrário. Aos que replicam, os antecedentes são contra isso. Tentamos outras vezes e falhamos. Há também aqueles que se queixam: não podemos suportar isso. Eliseu simplesmente insistiu para que ela deixasse de fora os incrédulos e fechasse os ouvidos para a dúvida. Os vizinhos que estavam cientes da sua situação talvez fossem levados a pensar que as atitudes eram excêntricas, e com certeza eles iam ridicularizá-la, taxariam-na de tola, porque ela acreditou em algo tão impossível como que aquilo que o profeta tinha proposto. Jesus vai advertir em Marcos 4:24: atentai no que ouvis. Ele sabia que agimos e reagimos de acordo com aquilo que ouvimos daqueles que estão à nossa volta. Eliseu também sabia quão rapidamente as sementes de dúvida crescem no solo do desespero e da perversidade humana. Dessa maneira, recomendou à viúva que entrasse em sua casa e fechasse a porta da dúvida. Assim como Maria, mãe de nosso Senhor, devemos considerar alguns sonhos em nossos corações, ao invés de vê-los assassinados numa conversa casual. E nós não podemos pensar em milagres somente no lado material. É o milagre da conversão de um filho, da vida de santidade de uma filha, de um lar. Quando é para a glória de Deus, querido, quando visa glorificar, tornar Deus conhecido, esse milagre não tem como não acontecer. Ele vai acontecer. Eu estou falando de algo que hoje em dia está numa descrença violenta, absurda. Eu estou falando de algo que realmente não é mais normal. Não se espera mais. Esse é o tempo, querido. O
tempo difícil é o tempo do milagre. O tempo das necessidades humanas. Não é isso que a Bíblia, que nós comentamos no início? Há uma necessidade. E o milagre vai acontecer aí. A providência de Deus vai acontecer aí. Talvez hoje você está à espera de um milagre. Talvez você está à espera de um milagre. Meu Deus. Chegamos em tempos e em dias que a palavra de Deus em certos lugares está tão desacreditada, tão esquecida, tão deixada de lado, tão ignorada, que falar em milagre é algo fora de moda. Mas isso nem sempre foi assim. Na comunidade primitiva, entre os grandes profetas, ele sempre estava ali presente. Nós falamos que somos igrejas do Senhor, somos filhos de Deus, mas o patamar de poder de Deus está tão distante com os daquela época, que é terrível, é assustador. E nós vamos preenchendo as lacunas com outras coisas. Nós vamos inventando outras coisas emocionais. A cura interior, não é? A oração para a cura interior. Os 10 passos para a cura da sua alma. 5 passos para a conversão da sua casa. Por quê? Porque uma vez que nós não temos a nossa vida no altar, não há a consequência do poder de Deus, não há manifestação do poder de Deus, as necessidades humanas estão todos aí, o cenário é propício para os milagres, mas eles não acontecem. Talvez por aquilo que nós aprendemos hoje nesta mensagem, nesta lição, fazemos para aparecer. Enquanto o profeta disse para aquela viúva fechar a porta, nós abrimos. Quando o profeta disse para ela arrumar os vasos, ela foi obediente. Muitos de nós não somos. Não há milagre quando não há obediência. Não há milagre quando não é para a glória de Deus. Não há conversão, não há mudança. Não há nada. Não adianta falar o nome de Deus. Não adianta dizer que somos, se a nossa vida não demonstra. Se não somos obedientes à palavra, se temos acréscimos na palavra, se temos falsas doutrinas na palavra. É só a Escritura, já diziam os reformadores, só a Escritura. Até a própria Bíblia vai dizer, sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passar disso vem do maligno. Então esse é o tempo, querido, de experimentar só a Escritura. Que Deus possa continuar te abençoando, te dando entendimento e sabedoria. E que a palavra dele faça a diferença na sua vida. Em nome de Jesus.